As luzes fluorescentes do Hospital de São José, na sala de emergência, zumbiam sobre a minha cabeça como vespas furiosas. Cada cintilação era uma pontada fresca de náuseas no meu estômago já revirado. Apoiei a palma da mão na parede fria do corredor do pessoal, respirando pelo nariz como a aplicação de gravidez me tinha ensinado, contando até 4 em cada inalação. 4 meses. Estava grávida de 4 meses e ninguém podia saber. A minha mão moveu-se instintivamente para o abdômen, onde a mais leve curva começava a aparecer debaixo do meu uniforme. Tinha começado a usar um tamanho maior há 2 semanas para disfarçar a mudança, usando camadas de tops e mantendo os meus movimentos cuidadosos para não chamar a atenção. Os enjoos matinais, que eram uma piada cruel, pois duravam um maldito dia inteiro, tinham finalmente começado a diminuir nas últimas semanas. Mas o cansaço profundo nos ossos permanecia o meu companheiro constante, fazendo com que cada turno de 12 horas parecesse correr uma maratona na areia movediça. Ana, o trauma 2 precisa de ser limpo. A voz da Sofia cortou o meu momento de fraqueza. Ela nem sequer olhou para mim enquanto passava apressada, com os braços cheios de roupa limpa. Ferimento de bala. A polícia ainda está a investigar o local, mas precisamos que esteja pronto para o próximo paciente. Engoli em seco contra a bilis que me subia pela garganta. Ferimento de bala, sangue, o cheiro metálico que se agarraria a tudo e me faria vomitar mesmo num dia bom. E este não era um dia bom. Agarrei o carrinho de limpeza do armário de material, carregando-o com desinfetante industrial que cheirava a limão concentrado e produtos químicos. O cheiro invadiu as minhas narinas e tive de me virar, respirando pela boca, implorando a mim mesma para não vomitar ali mesmo no corredor. Consegues fazer isto, disse a mim mesma. Já fizeste isto 1000 vezes. Apenas mais uma sala. Apenas mais um paciente. Apenas mais um dia. Era isso que me dizia há 4 meses, desde aquela noite, desde ele. Empurrei a memória para o fundo, onde guardava todas as coisas que doíam demasiado para serem examinadas. A forma como as mãos dele se tinham sentido na minha pele, reverentes e possessivas ao mesmo tempo. O som do meu nome na boca dele, rouco de desejo. A manhã seguinte, quando acordei sozinha naquele quarto de hotel com nada além de uma nota que dizia que ele tinha tido de sair para uma emergência e um número de telefone que eu tinha sido demasiado orgulhosa para ligar. E depois, 2 semanas mais tarde, ver o rosto dele na capa de um tabloide na caixa do supermercado. João Valente, magnata imobiliário bilionário com o braço à volta de uma loira deslumbrante num vestido de marca. A manchete. Valente herdeiro vai casar com socialite, filha do senador Pinho. Comprei a revista com as mãos a tremer. Li cada palavra do anúncio de noivado. Olhei para as fotos deles numa gala de caridade, parecendo perfeitos juntos. Dinheiro antigo e novo poder, dizia o artigo, uma união que redefiniria o panorama político da cidade. Ele estava noivo o tempo todo. Quando me tocou como se eu fosse preciosa. Quando sussurrou coisas em italiano que me fizeram arrepiar. Quando olhou nos meus olhos e me fez acreditar por uma noite perfeita que eu era mais do que apenas mais uma enfermeira sobrecarregada a lutar para pagar o aluguer de um estúdio com infiltrações e um senhorio que ignorava os pedidos de manutenção. Eu não tinha sido mais do que uma distração, um caso de uma noite. Esquecível. Só que eu não conseguia esquecer, e agora carregava a prova daquela noite dentro de mim. O teste de gravidez tinha dado positivo há 10 semanas. Fiz mais 4 só para ter a certeza, vendo aquela segunda linha aparecer com uma mistura de terror e algo mais que não conseguia identificar. Fiquei sentada no chão da casa de banho do meu apartamento, até as minhas pernas ficarem dormentes, tentando decidir o que fazer. Não podia contactá-lo, não o faria. O homem estava noivo para casar. Claramente a viver uma vida da qual eu não fazia parte.
E eu tinha aprendido a minha lição sobre homens que faziam promessas que não cumpriam, sobre esperar por coisas que nunca seriam minhas. Então, tomei uma decisão. Faria isto sozinha. Tinha feito tudo o resto sozinha, desde que os meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 19 anos. Fui para a escola de enfermagem sozinha. Sobrevivi aos meus primeiros anos nesta cidade brutal sozinha. Poderia criar um bebê sozinha também. Exceto que alguns dias, como hoje, quando o cansaço me pesava no peito como uma bigorna, e cada cheiro me fazia querer vomitar, perguntava-me se tinha feito a escolha certa, se talvez eu devesse, pelo menos, ter tentado dizer-lhe, se talvez... Ana! A voz da Sofia era agora mais aguda, impaciente. Trauma 2, agora! Endireitei as costas, empurrei o carrinho para a frente e entrei na sala de trauma. A sala estava exatamente tão mal quanto eu esperava. Sangue no chão, sangue nas paredes, sangue a infiltrar-se nas juntas entre os azulejos, onde seria um inferno para limpar. O cheiro metálico preencheu as minhas narinas e o meu estômago revolveu-se violentamente. Mal cheguei ao caixote de lixo de risco biológico antes de vomitar. Valha-me Deus, Ana, estás bem? Sofia apareceu na porta, preocupada, finalmente quebrando a sua habitual eficiência. É a terceira vez esta semana. Estou bem, ofeguei, limpando a boca com as costas da mão. É só o cheiro. Tem me afetado ultimamente. Ela examinou-me com os olhos semicerrados e viu o exato momento em que a percepção a atingiu. O olhar dela desceu para o meu estômago, depois voltou para o meu rosto. Sofia, não, disse eu abruptamente. Por favor, eu só... Não posso falar sobre isso. Não aqui, não agora. Ela ficou em silêncio por um momento, depois acenou. Ok, mas tens de falar com o Dr. Pedro em breve. Não podes continuar a trabalhar nos traumas se estiveres... Eu sei, cortei-a antes que ela pudesse dizer a palavra. Vou, mas não ainda. E não até descobrir como fazer isto funcionar. Não até ter poupado dinheiro suficiente para tirar a licença de maternidade sem perder o meu apartamento. Não até me ter convencido de que conseguia mesmo fazer isto. Limpei a sala de trauma com precisão mecânica, respirando pela boca, focando-me na tarefa em vez das náuseas, ou do medo, ou da solidão, que ameaçava engolir-me por completo. Quando terminei, o meu turno estava quase no fim. Apenas mais 2 horas. Conseguia aguentar mais 2 horas. Estava a reabastecer o carrinho de material quando ouvi o alvoroço no corredor principal. Vozes elevadas, urgentes, e por baixo de tudo, um tom de comando que me fez arrepiar os pelos da nuca. Não me importo com os vossos protocolos. A voz de um homem cortou o caos, profunda, rouca, com um sotaque que se enrolava em certas palavras como uma carícia. O meu homem precisa do melhor cirurgião que tem e precisa dele agora. Aquela voz. Não, não podia ser. Virei-me lentamente, o coração a martelar-me nas costelas, e olhei pelo corredor em direção à recepção principal. E lá estava ele, João Valente em carne e osso, com o mesmo aspecto devastadoramente bonito que eu me lembrava, alto e de ombros largos num fato cinzento carvão que provavelmente custava mais do que eu ganhava em 3 meses. O seu cabelo escuro penteado para trás de um rosto que podia ter sido esculpido em mármore. Maçãs do rosto afiadas, maxilar forte, e aqueles olhos, escuros e intensos, e atualmente fixos na infeliz enfermeira administrativa que tentava explicar-lhe os procedimentos do hospital. Tinha 2 homens com ele, ambos com a constituição de lutadores profissionais, ambos com expressões que sugeriam que ficariam felizes em fazer cumprir o que quer que o chefe quisesse. Senhor Valente, disse a enfermeira, a voz a tremer ligeiramente. Compreendo a sua preocupação, mas todos os pacientes devem ser triados de acordo com... Ele foi baleado a proteger-me, interrompeu João, a voz caindo para algo perigoso.
Ele está a sangrar enquanto vocês mexem na papelada. Tragam-me o vosso melhor cirurgião. Foi então que notei o terceiro homem, meio apoiado entre os guarda-costas de João. A camisa dele encharcada de sangue, o rosto pálido de choque. Ferimento de bala, claro. Os meus pés moveram-se antes que o meu cérebro acompanhasse, levando-me pelo corredor em direção a eles. O instinto profissional anulava a autopreservação. Eu levo-o, disse eu, a voz mais firme do que eu me sentia. O trauma 3 está livre. Vou chamar o Dr. Carlos. A cabeça de João virou-se bruscamente para mim ao som da minha voz. Os nossos olhares encontraram-se à distância e observei o reconhecimento brilhar no seu rosto. A expressão dele mudou de comandante para chocada para algo que eu não conseguia ler no espaço de um batimento cardíaco. Ana, disse ele, o meu nome áspero na boca. A mesma forma como o tinha dito naquela noite, com as mãos no meu cabelo e o corpo dele a mover-se contra o meu. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia olhar para ele enquanto o mundo se inclinava de lado e 4 meses de defesas cuidadosamente construídas se desfaziam em pó. Vocês conhecem-se? Perguntou a enfermeira administrativa, olhando entre nós com confusão. Não, disse eu ao mesmo tempo que João disse sim. Os olhos dele semicerraram-se. Precisamos de falar. Preciso de ajudar o seu amigo, contrapus eu, forçando-me a entrar no modo profissional. Era a única forma de sobreviver a isto. Sofia, chama o Dr. Carlos. Diz-lhe que temos um ferimento de bala, cavidade torácica, hemorragia ativa. Prepara o trauma 3. Movi-me em direção ao homem ferido, deliberadamente, sem olhar para João, embora sentisse o olhar dele sobre mim como um toque físico. Levamos o paciente para o trauma 3, estabilizámo-lo e o Dr. Carlos começou a trabalhar nele. Durante tudo, eu estava hiperconsciente da presença de João, mesmo à porta, observando pela janela, aqueles olhos escuros a seguir cada movimento meu. Quando o Dr. Carlos tinha o paciente estável o suficiente para o mover para a cirurgia, as minhas mãos tremiam e o meu estômago estava a revirar-se novamente. Bom trabalho, Ana, disse o Dr. Carlos enquanto levávamos o paciente para o elevador. Estás bem? Estás pálida? Bem, menti eu. Só um turno longo. Virei-me para sair, para fugir, para me afastar o máximo possível de João Valente antes que fizesse alguma coisa estúpida, como chorar ou gritar ou dizer-lhe exatamente o que pensava de homens que te faziam acreditar em contos de fadas e depois se revelavam noivos de outra pessoa. Mas ele estava lá, bloqueando o meu caminho, a sua grande figura preenchendo o corredor. Ana, disse ele novamente, precisamos de falar agora. Estou a trabalhar, disse eu tentando contorná-lo. A mão dele estendeu-se sem me agarrar, mas criando uma barreira. Por favor. Este homem poderoso que claramente comandava salas e assustava o pessoal administrativo estava a dizer, por favor, 5 minutos. Sala de consulta, de família, mais abaixo no corredor, à esquerda, disse eu. Levei-o para lá, o coração a martelar, a minha mente a acelerar. O que é que ele poderia querer dizer? Iria ele pedir-me para não contar a ninguém sobre a nossa noite juntos? Iria oferecer-me dinheiro para me calar sobre... Oh, meu Deus, ele sabia. Olhei para o meu uniforme, para a forma como o tecido caía solto sobre a minha barriga mal visível. Ele não podia saber, eu tinha sido tão cuidadosa. A sala de consulta era pequena e privada, projetada para dar más notícias às famílias. Pareceu apropriado. João fechou a porta atrás de nós com um clique suave. No espaço fechado, podia sentir o cheiro do seu perfume, algo amadeirado e caro que trazia de volta memórias de lençóis emaranhados e palavras sussurradas. Durante meses, disse ele, a voz baixa, tu desapareceste durante 4 meses.
Eu não desapareci, disse eu, levantando o queixo. Voltei para casa. Não estavas lá. Deixaste uma nota. Eu tive uma emergência. Deixei o meu número. Tu deixaste muitas coisas de fora. Atirei eu de volta, como o fato de estares noivo. O maxilar dele apertou-se. Não é o que tu pensas. A sério? Ri eu, o som amargo. Porque eu penso que és um homem que dorme com mulheres aleatórias enquanto a noiva dele planeia o casamento. Eu penso que és exatamente o tipo de homem que eu devia ter sabido não confiar. E penso que esta conversa acabou. Movi-me em direção à porta, mas ele parou à minha frente. Ana, por favor, ouve. Não, a minha voz quebrou. Não quero ouvir. Não quero as tuas explicações ou as tuas desculpas, ou seja lá que mentiras tenhas preparado. Quero que me deixes em paz. Não posso fazer isso. Por que não? Exige eu, a raiva finalmente superando o medo e a mágoa. O que é que tu podes querer de mim? Tivemos uma noite, acabou, terminou. Volta para a tua noiva na tua vida perfeita e esquece que eu existo. Tentei, disse ele rudemente. Tentei todos os dias durante 4 meses esquecer-te. A forma como tu sabias, os sons que tu fazias, a forma como olhaste para mim, como se eu valesse mais do que o meu apelido ou a minha conta bancária. Tentei, Ana, e não consigo. As palavras dele atingiram-me como um golpe físico. Eu queria acreditar nelas. Meu Deus, queria tanto acreditar nelas. Mas eu tinha aprendido a minha lição sobre acreditar em coisas que eram boas demais para ser verdade. Tenho a certeza que a tua noiva adoraria ouvir isso, disse eu friamente. O noivado é um negócio, disse ele, aproximando-se. Uma aliança política, os interesses da minha família e a influência do senador Pinho. Foi arranjado antes mesmo de te conhecer. Então, acaba com isso. Estou a tentar. A mão dele ergueu-se, quase tocando o meu rosto antes de se conter. Mas estas coisas são complicadas. Há acordos, contratos, expectativas. Para. Levantei uma mão. Apenas para. Não me importo com as tuas complicações ou as tuas alianças políticas, ou seja lá que desculpa estejas prestes a dar. Passei 4 meses a superar-te. Não tornes isto mais difícil do que precisa ser. Superar-me? Repetiu ele, os olhos a perscrutar os meus. É isso que estás a fazer? Sim. Então por que é que pareces que vais chorar? Porque estou, pensei eu. Porque voltar a ver-te dói mais do que eu imaginava. Porque estou a carregar o teu filho e nunca te poderei dizer. Estou cansada, disse eu em vez disso. Foi um turno longo. Ele estudou-me por um longo momento e viu o segundo exato em que o seu olhar desceu para o meu corpo, notando o uniforme folgado, a palidez da minha pele, as olheiras debaixo dos meus olhos. Estás doente? Perguntou ele, a preocupação a transparecer no seu exterior controlado. Não, João, o teu amigo vai para a cirurgia. Interrompi eu, desesperada para acabar com isto antes que ele visse demais, adivinhasse demais. Devias estar lá. Preciso de voltar ao trabalho. Estendi a mão para a maçaneta da porta, mas a mão dele cobriu a minha. O contacto enviou eletricidade através de mim. A memória muscular daquela noite fazia o meu corpo reagir mesmo, enquanto a minha mente me gritava para correr. Isto não acabou, disse ele baixinho. Vou encontrar uma maneira de arranjar isto, de nos arranjar. Não há nós, sussurrei eu. Nunca houve. Puxei a mão e saí deixando-o ali naquela pequena sala com as suas promessas quebradas e a sua vida complicada. Cheguei à casa de banho do pessoal antes que as lágrimas viessem. Consegui entrar numa cabine antes que as minhas pernas cedessem. Sobrevivi ao resto do meu turno no piloto automático, evitando os corredores onde pudesse encontrá-lo novamente. Mas eu sabia com uma certeza que se aninhava nos meus ossos que João Valente tinha acabado de voltar para a minha vida. E desta vez, ele não me ia deixar ir. Pensei que evitar João Valente seria simples. O hospital era enorme.
O mundo dele e o meu mal se sobrepunham. E se eu mantivesse a cabeça baixa e seguisse o meu horário, os nossos caminhos não se cruzariam novamente. Estava enganada. O primeiro sinal veio na manhã seguinte. Cheguei para o meu turno e encontrei um enorme buquê de rosas brancas à espera na estação de enfermagem. O meu nome no cartão em caligrafia elegante. Alguém tem um admirador, disse a Sofia, abanando as sobrancelhas. Namorado secreto? Não. Retirei o cartão das flores sem o abrir e atirei-o para o lixo. Apenas alguém que não entende a palavra não. Mas as rosas continuaram a chegar, todos os dias durante uma semana. Sempre brancas, sempre extravagantes, sempre com um cartão que eu não lia antes de o deitar fora. No 8º dia, as rosas foram acompanhadas por outra coisa. Um anúncio de doação afixado na sala de descanso do pessoal. João Valente tinha doado 5 milhões de euros ao serviço de urgência do Hospital de São José para atualizações de equipamentos, bônus para o pessoal e melhorias nas instalações. Consegues acreditar? Exclamou a Sofia, lendo o anúncio por cima do meu ombro. 5 milhões assim do nada. Dizem que ele nunca doou a um hospital antes. Por que achas que nos escolheu a nós? Eu sabia exatamente por quê. E isso fazia o meu sangue ferver. As rosas pararam depois disso, mas a evidência da presença de João não. Uma nova máquina de ressonância magnética chegou, de última geração. A sala de estar do pessoal foi renovada, completa com cadeiras de massagem e uma máquina de café expresso sofisticada. O nosso orçamento de material triplicou da noite para o dia. Ele estava a comprar a sua entrada no meu local de trabalho, tornando-se indispensável, garantindo que todos no São José cantariam os seus louvores. Era calculado, estratégico e estava a funcionar. Aquele tipo Valente é um santo, disse uma das enfermeiras mais velhas durante uma pausa. Ouviram? Ele pagou pessoalmente as dívidas médicas de 3 famílias da nossa lista de pacientes. Perdoou tudo. Não disse nada, apenas sorvi o meu chá e tentei ignorar o que me remoía no estômago que nada tinha a ver com a gravidez. 2 semanas após o nosso encontro, estava a sair do hospital depois de um turno da noite, quando notei o carro, um SUV preto elegante com vidros fumados estacionado do outro lado da rua, com uma vista clara da saída dos funcionários. Eu já o tinha visto antes, percebi, 3 vezes esta semana, sempre no mesmo lugar, sempre ocupado, embora eu não conseguisse ver o motorista através do vidro escuro. O meu ritmo cardíaco acelerou enquanto eu caminhava para a paragem de autocarro, hiperconsciente do veículo atrás de mim. Quando o autocarro chegou e eu entrei, o SUV entrou no trânsito, seguindo a uma distância discreta. Ele estava a mandar-me seguir. Saí 2 paragens antes e entrei numa mercearia de esquina, observando pela janela, enquanto o SUV passava suavemente e depois voltava. As minhas mãos tremeram enquanto tirava o telefone e, finalmente, liguei para o número daquela nota de há 4 meses. Ele atendeu ao primeiro toque. Ana, disse ele, a voz maduramente calma. Preciso de saber que está segura. Eu estou perfeitamente segura. Estava perfeitamente segura antes que decidisses meter-te na minha vida. Estavas? Algo afiado entrou no tom dele. Porque, pelo que sei, tu caminhas para casa sozinha às 2 da manhã, por bairros onde aconteceram 3 assaltos no mês passado. Vives num prédio com uma porta de segurança avariada e um senhorio que ignora as tuas queixas sobre o homem do 3C que te segue com os olhos cada vez que passas. O gelo escorregou pela minha espinha. Como é que tu sabes sobre... Eu sei tudo sobre ti, Ana. A voz dele baixou, íntima e possessiva. Eu sei que apanhas o autocarro porque o teu carro avariou há 6 semanas e não podes arranjá-lo. Eu sei que tens feito turnos extras para poupar dinheiro. Eu sei que comes o mesmo almoço todos os dias, sanduíche de peru e uma maçã porque é o mais barato. Eu sei que estás a lutar e eu sei por quê. Prendi a respiração. O que queres dizer com sabes por quê?
O silêncio estendeu-se entre nós, carregado de significado. Encontra-me, disse ele finalmente. Hoje à noite. Manda um carro. Não, João, disse eu. Não, para com as doações, para com as flores, para de me seguir e para de fingir que tens algum direito de saber qualquer coisa sobre a minha vida. Tivemos uma noite, João. Isso não te dá propriedade, não é? Aquele tom perigoso estava de volta. Uma noite em que te entregaste a mim completamente. Uma noite em que te fiz gritar o meu nome. Uma noite que nenhum de nós pode esquecer, por mais que tentemos. O calor inundou-me com a memória, o meu corpo traindo-me mesmo enquanto a minha mente me gritava para desligar. Estás noivo, disse eu, a voz a tremer, de outra pessoa. O que quer que tenhamos tido, acabou. O noivado vai terminar. Vou encontrar-me com o senador Pinho amanhã para dissolver o acordo. O meu coração falhou uma batida. Estás a mentir. Eu não te minto, Ana. Nunca o fiz. Ele fez uma pausa. O noivado sempre foi político, sempre temporário. Cumpriu o seu propósito, mas está a tornar-se uma complicação de que já não preciso. Por causa de mim. Por causa de ti, confirmou ele. Porque há 4 meses conheci uma mulher que olhou para mim e viu um homem em vez de um nome ou de uma conta bancária. Porque não consigo parar de pensar nela. Porque cometi um erro ao ir embora naquela manhã e não vou cometer esse erro novamente. Fechei os olhos, pressionando a mão livre contra o meu estômago onde o seu filho crescia. É tarde demais, João. Não é. Não pode ser. O desespero rastejou na voz dele, a primeira fenda no seu exterior controlado. Ana, por favor, apenas fala comigo. Deixa-me explicar tudo. Deixa-me. Tenho de ir. Desliguei antes que ele pudesse terminar, antes que eu pudesse ceder à parte de mim que queria acreditar nele, queria confiar nele, queria cair nos seus braços e deixá-lo arranjar tudo. Mas homens como João Valente não arranjavam coisas, eles as possuíam. Cheguei à casa hiperconsciente do SUV que ainda me seguia à distância. Quando cheguei ao meu prédio, olhei para trás e vi-o estacionado a meio quarteirão, um guardião silencioso que eu não queria e do qual não podia escapar. Dentro do meu apartamento, tranquei a porta e apoiei-me nela, a minha mão pressionada contra o estômago. O teu pai é maluco, sussurrei para o bebê. Completamente maluco. O meu telefone vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. O homem do 3C não te vai incomodar mais. Foi realojado. O teu senhorio vai arranjar a porta de segurança amanhã, juntamente com tudo o resto que reportaste. O teu carro está a ser reparado e será devolvido até sexta-feira. E quer gostes ou não, o Marcos vai continuar a vigiar até ter a certeza de que está segura. Olhei para a mensagem, dividida entre gratidão e fúria. Ele estava a atropelar a minha vida, a tomar decisões sem perguntar, a resolver problemas que eu não tinha pedido para ele resolver. Chegou outra mensagem. Eu sei que estás zangada, mas também sei que estás assustada, embora não o vás admitir. Deixa-me proteger-te, Ana. É tudo o que peço. Digitei e apaguei 3 respostas diferentes antes de finalmente decidir pôr. Tu não decides o que eu preciso. A resposta dele foi imediata. Então diz-me o que precisas. Pede-me qualquer coisa e é tua. Eu não devia responder. Devia bloquear o número dele, pedir uma ordem de restrição, fazer algo para criar distância entre nós. Em vez disso, digitei. Preciso que me digas a verdade sobre tudo. 3 pontos apareceram. Desapareceram, apareceram novamente. Finalmente. Amanhã, 19 chaus. Mandarei um carro. Por favor, Ana, dá-me uma oportunidade para explicar. Eu devia dizer não. Eu sabia que devia dizer não, mas estava cansada de estar sozinha. Cansada de ter medo. Cansada de me perguntar se talvez, apenas talvez, João Valente era mais do que manchetes de tabloides e manobras políticas. Uma oportunidade.
Digitei. É tudo o que tens. É tudo o que preciso. Pousei o telefone e fui até a janela, afastando a cortina o suficiente para ver o SUV ainda estacionado lá embaixo. Marcos, João chamaram, o meu guarda-costas indesejado. Enquanto observava, a janela baixou brevemente e vislumbrei o homem lá dentro, ombros largos, profissional, claramente ex-militar. Ele levantou uma mão num pequeno aceno, reconhecendo que sabia que eu estava a observar. Apesar de tudo, senti-me mais segura por saber que ele estava ali. Eu odiava sentir-me assim. Odiava que a proteção de João já me envolvesse como um cobertor quente. Odiava que parte de mim quisesse ceder, deixá-lo tomar conta de tudo, parar de lutar tão arduamente apenas para sobreviver. Mas a sobrevivência era tudo o que eu conhecia desde a morte dos meus pais. Tinha construído a minha vida sobre a independência, sobre não precisar de ninguém, sobre ser forte o suficiente para me manter de pé sozinha. Agora, João estava a oferecer-se para ficar ao meu lado, ou talvez à minha frente, protegendo-me de tudo, incluindo as minhas próprias escolhas. O meu telefone vibrou novamente. Não uma mensagem desta vez, mas um alerta de notícias. Última hora. Noivado Valente Pinho em risco. Fontes próximas do bilionário João Valente sugerem que o noivado de alto perfil com a filha do senador Pinho poderá estar a terminar. Os representantes recusaram comentar. Ele não estava a mentir. Ele estava mesmo a fazê-lo. A terminar o noivado por mim. A percepção fez-me girar a cabeça. O que significava isso? O que é que ele esperava de mim? O que é que eu queria dele? Eu não sabia, mas amanhã iria descobrir. Vesti a minha camisola de dormir e subi para a cama, uma mão repousada na minha barriga mal visível. Amanhã ouviria a verdade dele, e depois teria de decidir o que fazer com a minha própria. Aconteça o que acontecer, sussurrei para o bebê, eu vou proteger-te mesmo dele se for preciso. Mas enquanto eu adormecia, não conseguia livrar-me da sensação de que João Valente não era o tipo de homem de quem te protegias. Ele era o tipo de homem que destruía quem tentasse tirar o que era dele. E de alguma forma, sem querer, eu tinha me tornado dele. A questão era, eu conseguiria sobreviver a ser possuída por um homem como ele, ou perder-me-ia completamente no processo? O carro que João enviou não era o SUV que eu tinha visto a seguir-me. Era um elegante Mercedes preto com assentos de couro que provavelmente custava mais do que o meu salário anual, conduzido por um homem mais velho que se apresentou como Vicente e me tratou com uma deferência que me deixou desconfortável. O senhor Valente pediu-me para lhe garantir que está em total controle esta noite, disse Vicente enquanto nos afastávamos do meu prédio. Se a qualquer momento desejar ir embora, levo-a para casa imediatamente, sem perguntas. A atenção dele, dando-me uma rota de fuga, garantindo que me sentisse segura, apertou o meu peito. Este era o João daquela noite há 4 meses. Aquele que pedia permissão antes de cada toque, que se certificava de que eu estava confortável, que me abraçava depois como se eu fosse algo precioso. Quase tinha esquecido que essa versão dele existia sob o bilionário imponente que irrompera na minha vida. Percorremos a cidade enquanto o crepúsculo se instalava no horizonte, acabando por parar em frente a um edifício que eu reconhecia dos tabloides. A Torre Valente, a joia da coroa do Império Imobiliário de João. 50 andares de aço e vidro que dominavam a frente ribeirinha. Último andar, disse Vicente, guiando-me para um elevador privado que exigia um cartão-chave. O senhor Valente está à espera. O elevador era todo espelhos e iluminação suave, e vi-me enquanto subíamos. Tinha me mudado 3 vezes antes de me decidir por umas calças de ganga simples e uma blusa fluida que escondia a minha pequena barriga. Deixei o cabelo solto porque me lembrei da forma como João o tinha emaranhado nos seus dedos naquela noite. A forma como ele tinha sussurrado que parecia seda. Eu odiava recordar.
Odiava ter escolhido a minha roupa a pensar nele. O elevador abriu-se diretamente para uma penthouse que me tirou o fôlego. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Os últimos raios de sol pintavam tudo de dourado. O espaço era masculino, mas não frio. Madeira escura, mobiliário de couro, obras de arte que pareciam originais e caras. E lá, em pé junto às janelas, de costas para mim, estava João. Ele tinha trocado o fato que eu tinha visto no hospital. Agora usava calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos. O cabelo escuro estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. "Obrigado, Vicente", disse ele sem se virar. "Será tudo." As portas do elevador fecharam-se atrás de mim e ficamos sozinhos. João virou-se lentamente e o impacto da sua atenção total atingiu-me como uma força física. Aqueles olhos escuros percorreram-me, demorando-se no meu rosto, no meu corpo, absorvendo cada detalhe. "Tu vieste", disse ele, e ouvi um genuíno alívio na sua voz. "Não tinha a certeza se virias. Disseste que me dirias a verdade." Fiquei perto do elevador, mantendo a distância. "Estou aqui para ouvir. É tudo. É o suficiente." Ele moveu-se em direção a um carrinho de bar. "Posso oferecer-te algo para beber? Água, sumo, chá." O fato de ele não me ter oferecido álcool, de parecer saber de alguma forma que eu não estava a beber, fez-me sentir um arrepio. "Água, está bem." Ele deitou 2 copos, trouxe um para mim, cuidadoso para não invadir o meu espaço. De perto, podia ver as finas linhas de tensão à volta dos seus olhos, a sombra de cansaço sob o seu exterior controlado. "Pareces cansado", disse eu antes que pudesse conter-me. Um leve sorriso tocou os seus lábios. "Não durmo bem há 4 meses. Não desde que acordei naquele quarto de hotel e tu tinhas desaparecido." A lembrança daquela manhã enviou um calor através de mim. Eu tinha acordado aninhada nele, as nossas pernas entrelaçadas, o braço dele pesado e quente na minha cintura. Por alguns momentos perfeitos, antes que a consciência regressasse completamente, senti-me segura, acarinhada, como se pertencesse. Depois vi a nota, li o seu pedido de desculpas por ter saído cedo, a sua promessa de ligar. Encontrei o seu número escrito em caligrafia ousada e confiante. Eu tinha saído antes que ele pudesse regressar. A vergonha já me queimava. Que tipo de mulher dormia com um estranho? Que tipo de pessoa desesperada e solitária se entregava tão completamente a alguém que conhecera há apenas algumas horas? "Por que saíste sem ligar?", perguntou João, como se lesse os meus pensamentos. "Voltei 1 hora depois. Tinhas desaparecido. Nenhuma nota, nenhuma mensagem, apenas o teu cheiro nos meus lençóis e a memória de como dizias o meu nome." Eu estava envergonhada, admiti. "Não, eu não faço coisas assim. Encontros de uma noite com estranhos em quartos de hotel. Nem sei o que me deu." "Eu sei", ele pousou o copo. "A mesma coisa que me deu. Reconhecimento. Reconhecimento de algo que ambos precisávamos." Deu um passo cuidadoso para mais perto. "Vi-te naquele bar, sentada sozinha com um livro e um copo de vinho, a parecer que estavas a tentar desaparecer no canto. E não consegui desviar o olhar. Não conseguia parar de me perguntar o que tinha posto aquela tristeza nos teus olhos, o que seria preciso para te fazer sorrir." Lembrei-me daquela noite com clareza dolorosa. Era o aniversário da morte dos meus pais, e eu tinha ido a um bar de hotel porque não aguentava estar sozinha no meu apartamento com a minha dor. Tinha trazido um livro que não estava a ler, pedi vinho que não estava a beber e tentei fingir que estava bem. Então João tinha aparecido, perguntou se o lugar ao meu lado estava ocupado, começou a falar sobre o livro que eu segurava, uma coleção de poesia que eu tinha comprado naquela tarde por impulso. "Tu citaste Neruda", disse eu suavemente. "O amor é tão curto, o esquecimento é tão longo."
E tu disseste que era a verdade mais triste e bela que já tinhas ouvido. A voz dele ficou mais rouca. Eu queria tirar essa tristeza, nem que fosse por uma noite. Queria fazer-te esquecer o que quer que te estivesse a magoar. Tu fizeste. A admissão escapou antes que eu pudesse contê-la. Durante aquelas horas contigo, esqueci tudo, exceto como me fazia sentir, como se eu importasse, como se fosse vista. Tu eras... Ele deu mais um passo. Ana, preciso que entendas uma coisa. Aquela noite não foi casual para mim. Não foi um encontro esquecível. Foi a primeira vez na minha vida adulta que estive com alguém que me queria a mim, em vez do que eu podia oferecer. Como é que podes saber isso? Acabamos de nos conhecer. Um sorriso amargo atravessou o rosto dele. Porque tu não sabias quem eu era. Tu não reconheceste o meu nome. Não perguntaste sobre os meus negócios. Não procuraste uma introdução às minhas ligações. Tu apenas falaste comigo sobre poesia e dor, e a forma como o luto te fica no peito, como uma pedra que não consegues engolir. Ele estava certo. Eu não sabia que ele era o João Valente até ver o tabloide semanas depois. Para mim, ele tinha sido apenas um estranho bonito com olhos gentis que me tinha feito sentir menos sozinha. Então, por que não me contaste sobre o teu noivado? A mágoa sangrou na minha voz. Por quê? Deixa-me pensar. Porque o noivado não significa nada, interrompeu ele. É um arranjo de negócios. O senador Pinho queria acesso aos meus recursos e contactos. A minha família queria a sua influência política. A filha dele, Vera, queria o nome Valente e a conta bancária. Todos tiveram o que quiseram, exceto tu. Eu tive um rosto bonito em eventos de caridade e uma aliança política que descobri não precisar. Ele aproximou-se ainda mais, agora apenas a um braço de distância. O acordo foi feito há anos, quando eu era demasiado jovem e demasiado focado em construir o meu império para me importar com coisas como amor ou companhia. Devia ter sido anunciado há 6 meses, mas eu continuei a adiar, a arranjar desculpas, a dizer a mim mesmo que precisava apenas de mais tempo. Por quê? Porque algo em mim sabia que estava errado, que me estava a fechar numa vida de transações calculadas, quando em algum lugar lá fora poderia haver algo real. A mão dele ergueu-se, pairando perto do meu rosto, mas sem tocar. Então eu conheci-te e soube o que estava à espera. Eu queria acreditar nele. Meu Deus, queria tanto acreditar nele. Se isso é verdade, por que deixaste que anunciassem o noivado 2 semanas depois da nossa noite juntos? A dor brilhou no rosto dele. O meu pai teve um ataque cardíaco, ligeiro, mas o suficiente para o aterrorizar e levá-lo a apressar o casamento. Ele queria ver-me estabelecido antes. O maxilar de João apertou-se, antes que mais alguma coisa lhe pudesse acontecer. Tentei explicar que tinha conhecido alguém que precisava de tempo, mas ele insistiu. Disse que um acordo é um acordo, que os valentes cumprem a sua palavra. Então, tu escolheste as expectativas da tua família em vez... Não consegui terminar. Em vez de que tivemos uma noite. Aquilo não era uma relação, não era uma promessa. Eu escolhi honrar uma obrigação enquanto descobria como te encontrar novamente. Corrigiu ele. Tu desapareceste, Ana, sem apelido, sem número de telefone, sem forma de te contactar. Tive os meus homens a procurar durante meses. Cada Ana na cidade. Cada novo funcionário em cada hospital. Cada... Espera. A minha mente prendeu-se em algo. Tu andaste a procurar-me durante meses. Desde o dia a seguir a ter te encontrado desaparecida daquele quarto de hotel. A voz dele era feroz. Achaste que eu podia esquecer-te? Que eu podia tocar noutra mulher, beijar noutra mulher, quando o teu sabor estava gravado na minha memória? Mas as fotos nos tabloides, encenadas, faziam parte da manutenção da ficção de um noivado que eu já estava a trabalhar para dissolver. Ele finalmente tocou-me os dedos gentis na minha bochecha. Não estive com ninguém desde que te conheci, Ana. Não quis ninguém desde que te conheci.
A confissão fez-me prender a respiração. João, diz-me que também sentes, exigiu ele, o polegar a contornar o meu lábio inferior. Diz-me que estes 4 meses foram tão infernais para ti como foram para mim. Diz-me que não estou sozinho nesta loucura. Eu devia afastar-me, devia criar distância, devia proteger-me a mim e ao meu bebê deste homem perigoso que me olhava como se eu fosse oxigênio e ele estivesse a afogar-se. Em vez disso, sussurrei, não estás sozinho. As palavras pareciam quebrar algo nele. Ele puxou-me para ele, os braços a envolverem-me, o rosto enterrado no meu cabelo. Pensei que te tinha perdido, disse ele rudemente. Quando te vi no hospital, por um momento, pensei que te tinha imaginado, que queria tanto encontrar-te que tinha começado a ter alucinações. Deixei-me inclinar-me para ele por um momento, inspirando o seu cheiro. Cedro e bergamota e algo unicamente João. O meu corpo lembrava-se disto. A forma como nos encaixávamos, a segurança dos seus braços. Então a realidade voltou. Afastei-me criando distância entre nós. Isto não muda nada, disse eu, embora mudasse tudo. Ainda estás noivo, eu ainda estou. Calei-me antes de dizer grávida. Ainda estou a tentar construir uma vida. Não podemos simplesmente retomar onde paramos. Por que não? Porque não é assim tão simples. Não pode simplesmente comprar o teu caminho para a minha vida com doações hospitalares e arranjos de carros e guarda-costas. Posso, interrompeu ele, e farei, porque é isso que fazemos quando amamos alguém. Protegemos, tornamos a vida mais fácil, removemos todos os obstáculos entre essa pessoa e a felicidade. Amor. A palavra pairou no ar entre nós, impossível e aterrorizante. Tu não me amas, disse eu, nem sequer me conheces. Eu sei que mordes o lábio inferior quando estás a pensar. Eu sei que trauteias enquanto trabalhas, canções antigas que a tua mãe costumava cantar. Eu sei que tens medo de ser um fardo, por isso nunca pedes ajuda, mesmo quando te estás a afogar. Eu sei que estás a carregar o meu filho. O mundo parou de girar. O quê? Ofeguei. Os olhos dele seguraram os meus, escuros e certos. Estás grávida, Ana, do meu bebê. E ias enfrentar isso sozinha em vez de me dizeres. O sangue esvaiu-se do meu rosto. A minha mão moveu-se instintivamente para o meu estômago, protetora, possessiva. Como? A minha voz saiu quase um sussurro. Como é que tu soubeste? A expressão de João suavizou-se, embora os seus olhos permanecessem intensos. No dia no hospital, estavas a usar um uniforme um tamanho acima. Não conseguias suportar o cheiro a sangue. Estavas exausta, pálida, com náuseas. E quando eu disse que precisávamos de falar, a tua mão foi para aqui. Ele gesticulou para o meu abdômen, protetora, inconsciente, da forma como as futuras mães se tocam quando estão a pensar no seu bebê. Troquei, recuei até que as minhas pernas bateram no sofá e sentei-me com um baque. Isso não pode saber ao certo só com... Fiz com que o meu médico revisse os sintomas. Depois mandei alguém verificar com a tua seguradora. Ao meu repentino puxão de ar, ele continuou. Tiveste a tua primeira consulta pré-natal há 8 semanas. Estás com 16 semanas de gravidez, com parto previsto para o final de abril? A violação da minha privacidade devia ter me enfurecido. Em vez disso, senti-me estranhamente aliviada por o segredo estar finalmente revelado, por já não ter de o carregar sozinha. Não tinhas o direito, disse eu, mas não havia calor naquilo. Tinha todo o direito. Ele sentou-se ao meu lado, perto, mas sem tocar. No momento em que concebeste o meu filho, tive o direito de saber, o direito de proteger ambos, o direito de fazer parte disto. Não é o teu filho. A mentira sabia amargo na minha língua. Estava a ver outra pessoa. A altura, não. A voz dele endureceu. Não me mintas, Ana. Não sobre isto.
Eu sei que o bebê é meu e tu também sabes. Fechei os olhos, derrotada. Há quanto tempo sabes? Suspeitei no hospital. Confirmei 3 dias depois. A mão dele encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se nos meus com ternura cuidadosa. Sei há quase 2 semanas que vou ser pai, que estavas a enfrentar isto sozinha. Tens alguma ideia de como isso me fez sentir? Saber que estavas a carregar o meu filho e a planear afastar-me completamente? Tu estavas noivo! Puxei a mão, a raiva finalmente a explodir. O que é que eu devia fazer? Ligar-te e dizer: Ei, lembras-te daquele encontro de uma noite? Surpresa! Vai ser pai? Como achas que essa conversa teria corrido? Eu teria terminado o noivado imediatamente. Ter-te-ia trazido para aqui, cuidado de ti, garantido que tinhas tudo o que precisavas. O maxilar dele apertou-se. Em vez disso, tens trabalhado turnos de 12 horas de pé, a viver num apartamento, com bolor na casa de banho e aquecimento avariado. A comer comida de máquina porque estás demasiado cansada para cozinhar. Como é que sabes do bolor? Mas mesmo enquanto perguntava, eu sabia. Tu estiveste no meu apartamento. O Marcos fez uma inspeção completa. As condições não são adequadas para uma mulher grávida. Ele levantou-se andando até as janelas. Vai sair hoje. Já tenho uma penthouse preparada para ti. Fica a 3 quarteirões do hospital, totalmente mobilada com um quarto de bebê que... Não! Levantei-me também, as mãos cerradas em punhos. Não vou mudar-me para uma penthouse que tu preparaste. Não sou nenhuma boneca que pode simplesmente instalar num apartamento chique e controlar. Ele virou-se para me encarar, a sua expressão perigosa. Estás a carregar o meu filho, Ana, o meu herdeiro. Compreendes o que isso significa? No meu mundo, na minha família, um herdeiro é tudo. A continuação da linhagem, o futuro do império. Não terei o meu filho ou filha criados na pobreza. Eu não sou pobre. Tenho um emprego, um apartamento. Tu tens um emprego que te esgota até ao ponto do colapso num apartamento que devia ser condenado. Ele moveu-se em minha direção, a sua presença avassaladora. Sê razoável. Tenho recursos. Deixa-me usá-los para cuidar de ti e do nosso filho. Em troca de quê? Desafiei. A minha liberdade, as minhas escolhas, o meu corpo. Algo cintilou nos seus olhos. Nunca te forçaria a nada, Ana. Mas estou a pedir. Não, estou a implorar-te para me deixares fazer parte disto. Deixa-me cuidar de ti. Deixa-me provar que posso ser o pai que o nosso filho merece. A crueza na sua voz quebrou algo nas minhas defesas. Eu nem sequer sei se és capaz de ser pai. Tu diriges um império criminoso. Alegadamente, mas ele não o negou. Os meus negócios são complicados. Sim, alguns operam em áreas cinzentas, mas o meu filho não vai querer nada. Estaremos protegidos por recursos que tu não podes imaginar. Teremos oportunidades que tu nunca poderias proporcionar sozinha. A verdade disso doeu. Então, eu supostamente devo simplesmente entregar-te o meu bebê? Deixar que o cries no teu mundo de violência e perigo? Não. Ele diminuiu a distância entre nós, as suas mãos a emoldurarem o meu rosto. Nós criamos juntos, tu e eu, como parceiros. Como, ele hesitou, como marido e mulher, se me aceitares. Afastei-me do seu toque. Não podes estar a falar a sério. Mal nos conhecemos. Passamos uma noite juntos, uma noite que criou uma vida. As mãos dele caíram para os lados. Ana, eu sei que isto é rápido. Eu sei que não é convencional. Mas no meu mundo, a família é tudo. E tu estás a carregar a minha família. Isso faz de ti família também. A tua noiva pode ter algo a dizer sobre isso. A partir desta manhã, não há noivado. Ele tirou o telefone e mostrou-me um comunicado do gabinete do senador Pinho. O acordo foi dissolvido por mútuo acordo.
A Vera já está a ser fotografada com um duque europeu muito mais adequado aos gostos dela. Todos tiveram o que queriam. Olhei para o ecrã, a minha mente a girar. Tu fizeste mesmo. Acabaste o teu noivado. Eu disse-te que o faria. Ele guardou o telefone. Não te minto, Ana. Nunca o farei. Mesmo quando a verdade é feia, mesmo quando te assusta, serei sempre honesto. Então, sê honesto agora. Encarei os seus olhos. O que queres realmente de mim? Ele ficou em silêncio por um longo momento, o seu olhar a perscrutar o meu. Então falou, a voz baixa e intensa. Quero que te mudes para a penthouse que preparei. Quero que deixes o hospital, pelo menos até depois do bebê nascer. Quero que me deixes cuidar de todas as tuas necessidades, todos os teus desejos, todos os teus medos. Quero estar presente em todas as consultas médicas, todas as ecografias, em cada momento desta gravidez. Ele aproximou-se, as mãos pousando gentilmente na minha barriga. Quero sentir o nosso bebê a chutar pela primeira vez. Quero segurar o teu cabelo quando estiveres enjoada e esfregar os teus pés quando doerem. Quero construir um quarto de bebê contigo e discutir nomes e preparar-nos para o nosso filho juntos. O polegar dele traçou um círculo suave sobre a pequena barriga. E quando o bebê nascer, quero que sejamos uma família de verdade, não por obrigação ou arranjo, mas porque o escolhemos, porque o queremos, porque o que criamos naquela noite foi mais do que apenas uma criança. Foi um futuro. As lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Tenho medo. Eu sei. Ele puxou-me para ele, os braços a envolverem-me e ao nosso bebê. Mas já não tens de ter medo sozinha. Deixa-me carregar parte desse medo. Deixa-me ser forte o suficiente para nós dois. E se eu não puder dar-te o que queres? E se eu não puder ser o tipo de mulher que se encaixa no teu mundo? Tu já te encaixas. Os lábios dele encontraram a minha testa. Tu encaixas perfeitamente. Tu és a única coisa real na minha vida, Ana. Tudo o resto é negócio e estratégia e movimentos calculados. Mas tu fazes-me sentir humano novamente. Deixei-me inclinar-me para ele por um momento, sentindo a força sólida do seu corpo, o batimento constante do seu coração, o calor dos seus braços à minha volta. Preciso de tempo, disse eu finalmente. Não posso simplesmente dar-te tudo o que me pedes. Preciso de pensar. Quanto tempo? Não sei. Alguns dias. Uma semana. Afastei-me para o olhar e preciso que respeites os meus limites. Não mais investigações. Não mais apareceres no meu trabalho. Não mais controlares a minha vida sem perguntar. O maxilar dele apertou-se, mas ele acenou. Uma semana. Vou dar-te espaço para pensares, mas o Marcos fica inegociável. A tua segurança e a do bebê vêm em primeiro lugar. Está bem. Podia viver com um guarda-costas se isso me desse espaço para respirar. E a penthouse, pelo menos olha para ela antes de decidires, por favor. Ele agarrou a minha mão. Está pronta para ti quando quiseres. Sem pressão, sem obrigações, apenas uma opção. Eu queria recusar veementemente, mas o pensamento do meu apartamento com bolor e aquecimento avariado, o cansaço dos meus turnos, a constante preocupação com dinheiro, tudo isso me oprimia até eu mal conseguir respirar. Vou olhar para ela, concedi eu, mas não prometo nada. É tudo o que peço. Ele levou a minha mão aos lábios, beijando os meus nós dos dedos. Obrigado, Ana, por ouvires, por considerares, por estares a carregar o nosso filho. Nosso filho. As palavras fizeram-me arrepiar, partes iguais de medo e outra coisa. Algo que parecia perigosamente próximo da esperança. Devo ir, disse eu. Tenho um turno cedo amanhã. Não mais. Ao meu olhar penetrante, ele levantou uma mão. Não fiz nada.
Mas falei com o Dr. Pedro esta tarde. Ele está preocupado contigo a trabalhar tantas horas estando grávida. Ele queria reduzir o teu horário, mas estava preocupado com o impacto financeiro. Então, fiz uma doação especificamente designada para licença remunerada para funcionárias grávidas. Receberás o teu salário integral enquanto trabalhas com horário reduzido, ou nenhum, se preferires. Eu devia ter ficado zangada. Devia ter me zangado com ele por interferir novamente. Mas tudo o que conseguia sentir era um alívio profundo nos ossos. Horas reduzidas, disse eu. Ainda quero trabalhar, só preciso que seja sustentável. O que quiseres. Ele tocou o meu rosto, o polegar a contornar a minha maçã do rosto. O Vicente vai levar-te para casa. E Ana, sim, eu quis dizer o que disse. Vou provar-te que posso ser o homem de que precisas, o pai que o nosso filho merece, custe o que custar, leve o tempo que levar. Enquanto descia no elevador, a mão pousada na barriga, deixei-me imaginar. Uma vida onde eu não estaria sozinha, onde outra pessoa ajudaria a carregar o peso, onde o meu filho teria um pai que o queria, que o protegeria, que o amaria ferozmente. Era perigoso ter esperança. Eu tinha aprendido essa lição demasiadas vezes. Mas enquanto Marcos me seguia para casa no carro, enquanto eu subia as escadas para o meu apartamento e via que a porta de segurança tinha sido arranjada, tal como João prometera, senti algo estranho a florescer no meu peito. Talvez, apenas talvez, eu já não tivesse de fazer isto sozinha. E talvez isso não fosse rendição, talvez fosse força. A força para aceitar ajuda quando precisava dela. A força para dar uma oportunidade a João para se provar. A força para acreditar que, às vezes, os contos de fadas podiam ser reais. Mesmo que o príncipe fosse mais perigoso do que charmoso, mesmo que o final feliz estivesse envolto em complicações e controlo e nas promessas sombrias de um homem que me reivindicava como sua. Toquei na minha barriga, sentindo o ligeiro inchaço onde o nosso bebê crescia. O teu pai é aterrorizante, sussurrei. Mas talvez, apenas talvez, ele também seja exatamente o que precisamos. A penthouse que João preparou não era apenas bonita. Era uma carta de amor escrita em mármore e vidro. Fui vê-la 3 dias depois da nossa conversa, dizendo a mim mesma que estava apenas a olhar, apenas a considerar opções. Marcos levou-me lá de manhã, e no momento em que entrei, soube que estava com problemas. Janelas do chão ao teto inundavam o espaço com luz natural. A cozinha tinha todos os eletrodomésticos que eu alguma vez sonhara. O quarto principal tinha uma casa de banho com uma banheira de imersão que podia facilmente caber 2 pessoas. E o quarto do bebê. O quarto do bebê destruiu-me. Paredes cinzentas suaves, móveis brancos que pareciam ter saído de uma revista. Uma cadeira de balanço posicionada perto das janelas com vista para a cidade. Mas foram os pequenos detalhes que derrubaram as minhas defesas. Um móbile de estrelas e luas pendurado sobre o berço. Uma estante já cheia de clássicos infantis. Uma gravura emoldurada na parede que dizia: Tu és o meu sol, a minha lua e todas as minhas estrelas. O senhor Valente escolheu tudo sozinho, disse o gerente do edifício, pairando na porta. Passou horas a acertar tudo. Disse que queria que fosse perfeito para a sua... Ele calou-se. Para o bebê. Passei os dedos pelo corrimão do berço, liso e resistente, imaginando uma pessoa minúscula a dormir lá. O filho de João. Nosso filho. Eu fico com ele, ouvi-me dizer. As palavras saíram antes que eu pudesse retirá-las. O gerente sorriu, já a tirar a papelada, e eu assinei num torpor, comprometendo-me com algo que não compreendia totalmente. Mudei-me 2 dias depois. João enviou um serviço de mudanças que empacotou todo o meu apartamento em menos de 3 horas. E de repente eu estava a viver um luxo que nunca tinha nem imaginado. Um porteiro que me cumprimentava pelo nome. Uma concierge que perguntava como me sentia. Um espaço que parecia mais uma casa depois de uma noite do que o meu antigo apartamento em 2 anos.
João deu-me espaço tal como prometera. Sem visitas, sem pressão, apenas uma mensagem a cada manhã, a perguntar como me sentia, e outra a cada noite a desejar-me bons sonhos. Mas a sua presença estava em todo o lado. O frigorífico totalmente abastecido, que de alguma forma tinha sempre exatamente o que eu estava a desejar. As vitaminas pré-natais que apareceram na minha bancada com uma nota do meu novo médico. O melhor da cidade, claro. O serviço de carro que estava disponível sempre que eu precisava, mas parecia mais uma coleira dourada. Eu devia sentir-me presa. Em vez disso, sentia-me acarinhada. Então, 2 semanas depois de me mudar, tudo mudou. Eu estava a sair de uma consulta médica, a ecografia das 20 semanas, onde soubera que o bebê estava saudável e a crescer perfeitamente, quando notei o carro, não o SUV habitual do Marcos, mas um veículo diferente, prateado e discreto, que nos seguia desde que tínhamos saído do edifício médico. Marcos, disse eu baixinho, estamos a ser seguidos? Os olhos dele piscaram para o retrovisor, a expressão endurecendo. Sim, senhora, não é um dos nossos. Ele pegou no telefone, falou em italiano rápido, depois virou numa rua lateral. O carro prateado seguiu. Mantenha a calma, disse Marcos, a voz firme mesmo enquanto acelerava. Estou a tomar medidas evasivas. O senhor Valente já foi notificado. O meu coração batia forte enquanto Marcos navegava pelo trânsito com precisão praticada. Mas o carro prateado permaneceu conosco. Quando paramos num semáforo vermelho, cometi o erro de olhar para trás. O homem no lugar do passageiro estava a olhar diretamente para mim, a sua expressão fria e calculista. Quando os nossos olhos se encontraram, ele sorriu, um sorriso de predador que me gelou o sangue. Depois levantou a mão e fez um gesto à volta da garganta, uma ameaça, clara e inconfundível. Marcos também o viu. No momento em que a luz mudou, ele acelerou o motor, zigue-zagueando pelo trânsito com a agressão controlada. A minha mão foi para a barriga, protetora, aterrorizada. Quem são eles? Ofeguei. Castelhanos. O nome era uma maldição nos lábios de Marcos. Família rival. Tem procurado fraquezas na operação do senhor Valente. E eu sou a fraqueza, sussurrei eu. Tu és a prioridade dele, corrigiu Marcos, o que te torna um alvo. Perdemo-los ao passar 2 semáforos vermelhos e entrar num parque de estacionamento subterrâneo, mas as minhas mãos ainda tremiam quando chegamos ao meu prédio. João já lá estava, a andar de um lado para o outro no hall como uma pantera enjaulada. Ele olhou para o meu rosto e puxou-me para os braços, todo o corpo tenso com fúria mal controlada. Eles tocaram-te. A voz dele era mortalmente baixa. Não, o Marcos perdeu-os, mas João, eles sabiam sobre mim, sobre o bebê. Os braços dele apertaram-me. Leva-a para cima, disse ele a Marcos. Varredura de segurança completa. Quero homens em todos os andares, câmaras em todas as entradas. Ninguém se aproxima dela. João agora não. Ana! Ele afastou-me, as mãos a emoldurar o meu rosto. Agora preciso de ter a certeza de que estás segura. Depois falaremos. 1 hora depois, a minha penthouse estava cheia de homens sérios de fatos escuros, a instalar medidas de segurança adicionais e a falar em vozes baixas e urgentes. João estava junto às janelas, o telefone encostado ao ouvido, a voz a alternar entre português e italiano, enquanto dava ordens. Eu estava sentada no sofá, a mão na barriga, a tentar processar o que acabara de acontecer. Alguém me tinha ameaçado o meu bebê por causa de João. Já foram, disse João, terminando a chamada e vindo sentar-se ao meu lado. Todos eles. Despachei equipas para lidar com a liderança dos castelhanos. Pela manhã, eles vão perceber o que acontece quando ameaçam o que é meu. A forma casual como ele falava de violência devia ter me aterrorizado. Em vez disso, senti algo diferente.
alívio, gratidão. Uma satisfação sombria de que alguém estava finalmente a proteger-me com tudo o que tinha. O que isso significa? Perguntei. Lidar com eles. Significa que receberão uma mensagem que não podem ignorar. A mão dele encontrou a minha. E saberão que tocar em ti, mesmo olhar para ti de forma errada, significa guerra. Não quero que pessoas morram por minha causa. Não morrerão por tua causa. A voz dele endureceu. Morrerão porque cometeram o erro de pensar que podiam usar-te contra mim. A culpa é deles, não tua. Eu devia ter argumentado. Devia ter insistido numa solução não violenta. Mas quando fechei os olhos, vi aquele homem sorrir, o seu gesto de cortar a garganta, e tudo o que conseguia sentir era medo. Tenho medo, admiti. Eu sei. Ele puxou-me para ele, os braços a envolverem-me e ao nosso bebê. Mas prometo-te, Ana, ninguém te tocará. Eu queimaria esta cidade inteira até o chão antes de deixar alguém magoar-te a ti ou ao nosso filho. A convicção absoluta na sua voz devia ter me assustado. Em vez disso, fez-me sentir segura de uma forma que nunca sentira antes. É assim a vida contigo? Perguntei. Perigo constante, sempre a olhar por cima do ombro? Não será constante, disse ele. Assim que os castelhanos compreenderem o custo de te ter como alvo, assim que as outras famílias virem como eu protejo o que é meu, as ameaças vão parar. Eles saberão que é melhor não se aproximarem de ti. E até lá, está sob a minha proteção 24 horas por dia. Ele afastou-se para me olhar, o que significa que me mudo para cá. Os meus olhos arregalaram-se. O quê? Não posso proteger-te do outro lado da cidade, Ana. Preciso de estar aqui contigo, a garantir que nada e ninguém te pode alcançar. O maxilar dele firmou-se numa linha teimosa. Não estou a pedir permissão. Isto é inegociável. Não pode simplesmente mudar-te para o meu apartamento. O nosso apartamento, corrigiu ele. Sou o dono do edifício e tu estás a carregar o meu filho. Isso dá-me todo o direito de estar aqui. Eu queria argumentar, queria insistir em limites e independência e todas as coisas pelas quais tinha estado a lutar. Mas a verdade era que nunca me tinha sentido tão segura como nos braços dele. E o nosso bebê merecia essa segurança mais do que eu merecia o meu orgulho. Está bem, disse eu, mas tu dormes no quarto de hóspedes e estabelecemos algumas regras básicas. Um sorriso lento atravessou o rosto dele. O que quiseres, tesouro. O que significa tesouro? Tesouro. A mão dele moveu-se para a minha barriga, gentil e possessiva. É o que tu és para mim. Tu e o nosso bebê, os meus tesouros mais preciosos. O carinho envolveu o meu coração como um cobertor quente. Eu estava a apaixonar-me por ele. Percebi, apesar do perigo, apesar das complicações, apesar de tudo o que dizia que eu devia fugir, eu estava a apaixonar-me por João Valente. E que Deus me ajudasse, eu não queria parar. Naquela noite, João mudou-se com uma única mala. Tudo o resto será entregue amanhã, explicou ele. Não queria sobrecarregar-te. Estabelecemos uma rotina rapidamente. Ele trabalhava em casa, atendendo chamadas no segundo quarto, que tinha convertido em escritório. Eu lia, trabalhava no meu horário reduzido no hospital com Marcos colado ao meu lado e tentava ajustar-me a ter outra pessoa no meu espaço. Era estranho, íntimo e aterrorizante. João preparava o pequeno almoço todas as manhãs. Aparentemente, a avó dele tinha o ensinado e comíamos juntos, falando sobre tudo e nada. Ele perguntava sobre o meu dia, as minhas consultas, como me sentia. Ele falava-me sobre os seus negócios, as partes legítimas pelo menos, e fazia-me rir com histórias sobre os políticos e socialites com quem lidava. À noite, sentávamos-nos no sofá e víamos filmes. A mão dele muitas vezes a encontrar o caminho para a minha barriga, o rosto dele a transformar-se com admiração cada vez que o bebê se mexia.
Ela é forte, disse ele uma noite, a palma da mão pressionada contra um pontapé particularmente vigoroso. Vai ser uma lutadora. Ela, levantei uma sobrancelha. Estás a assumir que é uma menina? A ter esperança, corrigiu ele. Uma menina com os teus olhos e o teu sorriso, embora um filho fosse igualmente perfeito. Poderíamos descobrir, ofereci eu na próxima ecografia. Eles podem dizer-nos o sexo. Ele ficou em silêncio por um momento. Queres saber? Acho que sim. Tornaria o planeamento mais fácil. Então descobriremos juntos. Ele levou a minha mão aos lábios. Tudo sobre este bebê faremos juntos. É o acordo. O acordo, o arranjo estranho em que tínhamos caído, algures entre parceria e algo mais. O beijo que ele me deu nos nós dos dedos demorou. E quando levantei o olhar, os seus olhos escuros estavam intensos, aquecidos. Ana, disse ele, o meu nome áspero de desejo. João, não podemos. Eu sei, mas ele não se afastou. Eu sei que não estás pronta, que ainda não confias em mim, mas preciso que saibas o que sinto por ti. Não é só por causa do bebê. É por causa de ti. A forma como te ris das minhas piadas terríveis. A forma como trauteias enquanto cozinhas. A forma como me desafias quando todos os outros apenas concordam com o que digo. A mão dele cobriu o meu rosto, o polegar a contornar a minha maçã do rosto. Estou a apaixonar-me por ti, Ana Morgan, e acho que tu também podes estar a apaixonar-te por mim. Eu devia ter negado, devia tê-lo afastado, devia ter protegido o meu coração. Em vez disso, inclinei-me para o seu toque e sussurrei. Tenho pavor. Eu também. A testa dele repousava contra a minha. Nunca senti isto por ninguém. Nunca quis dar o meu mundo inteiro a alguém e confiar que não o destruiria. Mas tu fazes-me querer coisas impossíveis. Como o quê? Como uma família de verdade. Como o amor que não é transacional. Como envelhecer com alguém que me escolheu, não pelo meu nome ou pelo meu dinheiro. Os lábios dele roçaram os meus, leves como uma pena. Como o para sempre contigo. O beijo era inevitável. Tínhamos estado a construí-lo desde o momento em que ele tinha voltado para a minha vida. Quando as nossas bocas se encontraram, pareceu um regresso à casa. Ele beijou-me como se eu fosse preciosa e poderosa ao mesmo tempo. As suas mãos gentis no meu rosto, a sua boca exigente, mas paciente, à espera que eu o encontrasse, que o igualasse, que lhe desse permissão para ir mais longe. E eu dei. Que Deus me ajudasse. Eu dei. Abri-me para ele, as minhas mãos agarrando a sua camisa, puxando-o para mais perto. O beijo aprofundou-se, a sua língua a deslizar contra a minha, a provar, a reclamar, a prometer coisas que me faziam arrepiar de desejo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, os olhos dele estavam quase pretos de desejo. Quarto, rosnou ele. Agora, a menos que me digas para parar. Eu devia ter lhe dito para parar. Devia ter lembrado todas as minhas regras e limites e a minha cuidadosa autopreservação. Em vez disso, peguei na mão dele e levei-o para o meu quarto. Pronta para me render ao inevitável. Pronta para deixar João Valente reclamar-me completamente. Pronta para admitir que eu era dele tanto quanto ele era meu. E amanhã enfrentaríamos as consequências. Esta noite apenas sentiríamos. Na manhã a seguir a termos feito amor, acordei nos braços de João. A mão dele espalmada possessivamente na minha barriga, onde o nosso bebê crescia. A luz do sol entrava pelas janelas, pintando tudo de dourado. E por um momento perfeito e cristalino, senti-me completa. Então o meu telefone tocou. O nome de Marcos piscou no ecrã e João ficou instantaneamente alerta, pegando no telefone antes que eu pudesse. Fala, disse ele, a voz afiada. Observei a expressão dele escurecer enquanto ele ouvia, o maxilar apertando-se com raiva mal controlada. Quantos? Uma pausa.
Bloqueiem o edifício. Quero todos em alerta. Ela não sai deste apartamento. Não me importa se o edifício arder. Ninguém se aproxima dela. Ele terminou a chamada e puxou-me para ele, o corpo todo tenso. O que está a acontecer? Perguntei, o medo a espreitar na minha voz. Os castelhanos fizeram o seu movimento. Atacaram 3 dos meus armazéns na noite passada. Mataram 2 dos meus homens. A mão dele apertou-se na minha anca. E deixaram uma mensagem. Querem encontrar-se esta noite. Estão a exigir que te leve. O gelo inundou as minhas veias. Eu? Por quê? Porque eles sabem que és a minha fraqueza. A voz dele era mortalmente baixa. Eles acham que ameaçar-te me fará negociar. Fará com que lhes dê o que querem. O que querem eles? Território, poder, tudo o que construí. Ele afastou-se para me olhar, os olhos escuros ferozes. Mas eles cometeram um erro crítico. Pensam que vou escolher o meu império em vez de ti. Não vais? Sussurrei. Não. A palavra era absoluta. Queimaria todos os edifícios, sacrificaria todas as alianças, destruiria tudo o que passei a vida a criar antes de os deixar tocar-te. Tu e o nosso bebê sois tudo o que importa. A convicção na sua voz apertou-me o peito. João, tu não podes simplesmente... O que não posso? Ele levantou-se já a vestir-se, os seus movimentos afiados e eficientes. Vou acabar com isto hoje, permanentemente. O que isso significa? Ele parou à porta, olhando para mim. Significa que os farei compreender o que acontece quando se ameaça um valente. Fica aqui. Marcos e outros 6 homens estão lá fora. Não abras a porta a ninguém, exceto a mim. João, eu amo-te, Ana. As palavras prenderam-me a respiração. Devia ter dito ontem à noite. Devia ter dito 1000 vezes, mas estou a dizê-lo agora. Eu amo-te e vou proteger-te, custe o que custar. Depois ele partiu e eu fiquei sozinha com o meu medo e o bebê a mover-se inquietamente dentro de mim. As horas arrastaram-se. Tentei ler, ver televisão, fazer qualquer coisa para não imaginar o que João estava a fazer. Marcos verificava-me a cada 30 minutos, o rosto sombrio, mas tranquilizador. Ele é o homem mais inteligente que conheço, disse Marcos durante um dos seus check-ins. E o mais perigoso quando alguém que ama é ameaçado. Os castelhanos não têm hipótese. Não quero que ele morra a proteger-me, sussurrei. Ele não morrerá, senhora. Mas ele sim. A expressão de Marcos era dura. O senhor Valente não faz ameaças vazias. Se ele diz que vai incendiar a cidade por si, ele quer dizer literalmente. Caiu a noite, ainda sem notícias de João. Andei pelo apartamento, a mão na barriga, a falar com o bebê para me manter calma. O teu pai é o homem mais corajoso do mundo, ou o mais imprudente, murmurei. Ainda não decidi qual. Então o meu telefone tocou. O nome de João. Atendi instantaneamente. Ana, a voz dele estava rouca, tensa. Preciso que ouças com muita atenção. Os castelhanos mudaram os termos. Querem que o encontro aconteça na zona dos armazéns e querem que tu estejas lá. Absolutamente não, disse eu imediatamente. Eu sei, mas eles deixaram claro. Se tu não vieres, começarão a matar os meus homens um por um até tu o fazeres. Ele fez uma pausa. Não te vou forçar, mas preciso que saibas que se aceitares isto, eu vou manter-te segura. Juro pela minha vida, nada te acontecerá a ti nem ao nosso bebê. Fechei os olhos, a mão livre na barriga. O que precisas que eu faça? 2 horas depois, estava na parte de trás de um SUV com Marcos e outros 3 homens armados a conduzir em direção à zona dos armazéns de Alcântara. João queria manter-me afastada, mas os castelhanos tinham enviado um vídeo. Um dos homens de João amarrado e espancado, uma arma apontada à cabeça. 1 hora, dizia a mensagem.
Tragam a rapariga, ou ele morre, depois o próximo, depois o próximo. João tinha me dado uma última oportunidade para recuar. Eu tinha recusado. Aqueles homens estavam a morrer por minha causa. Eu não podia esconder-me enquanto eles sofriam. O armazém era tão sinistro como eu tinha imaginado. Abandonado, rodeado de terrenos vazios, perfeito para a violência que ninguém testemunharia. Os carros de João já lá estavam, uma linha de SUVs pretos como uma muralha defensiva. João Valente estava à frente deles, flanqueado por uma dezena de homens armados. Quando o nosso carro parou e eu saí, a sua expressão transformou-se de fúria controlada em algo próximo da angústia. Não devias estar aqui, disse ele, puxando-me imediatamente para trás dele. Isso não é seguro. Também não é seguro deixar as pessoas morrerem por mim. Agarrei-lhe o braço. Vamos acabar com isto. Os castelhanos emergiram do armazém. 5 homens, todos armados, todos a irradiar violência. O líder era mais velho, cabelos grisalhos, com olhos frios que me avaliavam como mercadoria. Então esta é a fraqueza, disse Marco Castelhano, a sua voz a atravessar o espaço entre nós. A pequena enfermeira que pôs o grande João Valente de joelhos. Mais uma palavra sobre ela e morres onde estás. A voz de João era letal. Marco riu. Grandes ameaças de um homem em menor número. Estou? O sorriso de João era aterrorizante. Olha à tua volta, Marco. A sério? Olha! Miradas laser vermelhas apareceram em cada soldado castelhano. Pontos de luz nos seus peitos, nas suas cabeças, nas suas costas. Havia atiradores por todo o lado, nos telhados, nas janelas, escondidos nas sombras. Disse-te que queimaria a cidade por ela, disse João suavemente. Pensaste que eu estava a exagerar. Cada homem que trouxeste morre hoje. Tu morres hoje. A menos que vás embora agora e nunca mais digas o nome dela. A confiança de Marco vacilou. Não arriscarias uma guerra. Não estou a arriscar nada. A mão de João moveu-se para a sua arma. Estou a acabar com isto. A tua escolha é quantos dos teus homens morrem contigo. Então tudo aconteceu de uma vez. Um dos soldados castelhanos entrou em pânico, levantando a sua arma. João moveu-se como um relâmpago, a sua arma para fora e a disparar num movimento suave. O homem caiu. O caos irrompeu. Tiros, gritos, Marcos a puxar-me para trás de um SUV, enquanto João avançava sobre os castelhanos com eficiência aterrorizante. Os seus homens moviam-se como uma unidade coordenada, abatendo alvos com precisão enquanto João ia diretamente para Marco. Observei pela fenda entre os veículos enquanto João agarrava Marco pela garganta, atirando-o contra uma parede. Ameaçaste a minha família, rosnou João. Puseste um alvo na mãe do meu filho. Cometeste o último erro da tua vida. Por favor, ofegou Marco. Podemos negociar. Não, a arma de João pressionou a têmpora de Marco. Não podemos. O tiro ecoou pela zona dos armazéns. Marco Castelhano caiu como um boneco com cordas cortadas. Os restantes soldados castelhanos renderam-se imediatamente, as mãos levantadas, as armas largadas. Os homens de João prenderam-nos eficientemente enquanto João caminhava rapidamente em minha direção, o rosto salpicado de sangue, os olhos selvagens. Estás magoada? As mãos dele passaram por mim freneticamente, verificando se havia ferimentos. Alguém te tocou? Estou bem. Estamos bem. Coloquei a minha mão sobre a dele, guiando-a para a minha barriga, onde o bebê estava a chutar furiosamente. Ela também está bem. Ele congelou. Ela? O médico ligou esta manhã com os resultados. Queria contar-te quando chegasses a casa, mas... Eu ri ligeiramente histérica. Vamos ter uma filha. Algo quebrou na sua expressão. Ele puxou-me para ele, o rosto enterrado no meu cabelo, o corpo inteiro a tremer. Uma filha, ofegou. Vamos ter uma filha.
Estás desapontado? Sei que homens como tu geralmente querem. Desapontado? Ele afastou-me as mãos a emoldurar o meu rosto. O sangue manchava os seus dedos, mas o seu toque era infinitamente gentil. Ana, acabei de matar um homem para proteger a mãe da nossa filha. Mataria 1000 mais para manter qualquer um de vocês em segurança. Como poderia eu estar desapontado? Ele beijou-me então, feroz e desesperado, com sabor à violência e devoção. Quando nos separamos, sirenes uivavam à distância. Precisamos de ir, disse Marcos baixinho. A polícia está a chegar. João acenou, já me levando para o carro. Limpa isto, instruiu os seus homens. Certifiquem-se de que não há nada que nos ligue ao que aconteceu aqui. No carro, a mão dele encontrou a minha, entrelaçando os nossos dedos. Devia estar horrorizada, disse eu baixinho. Acabaste de matar alguém à minha frente. Mas não estás. Não. Olhei para ele, para este homem perigoso e violento que acabara de provar que faria qualquer coisa para proteger a nossa família. Estou aliviada e grata e absolutamente certa de que te amo. Ele prendeu a respiração. Diz de novo. Eu amo-te, João Valente. Levei a mão dele aos meus lábios, beijando os seus nós dos dedos manchados de sangue. Eu amo a tua implacabilidade e a tua proteção, e a forma como queimarias o mundo por nós. Amo o facto de me teres feito sentir segura pela primeira vez na minha vida. Amo que a nossa filha vá ter um pai que mataria para a proteger. Casa comigo, disse ele com urgência. Não por causa do bebê, não porque seja conveniente, mas porque te amo e não consigo imaginar a minha vida sem ti. Sim, a resposta veio sem hesitação. Sim, eu caso contigo. Ele beijou-me novamente, mais suave desta vez. Reverente, passarei o resto da minha vida a provar que fizeste a escolha certa. 3 meses depois, Rosália Maria Valente entrou no mundo, gritando a sua indignação às 3h42 da manhã de uma fria manhã de fevereiro. Ela tinha o cabelo escuro de João e os meus olhos, e desde o primeiro suspiro, ela conquistou completamente os nossos corações. João segurava-a com uma admiração que lhe transformava o rosto. Este homem perigoso, tornado absolutamente gentil por 3 quilos de fúria envoltos em rosa. Ela é perfeita, sussurrou ele, as lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Vocês são ambas perfeitas. Olhei para ele com a nossa filha, este chefe da máfia que tinha matado para nos proteger, que tinha destruído uma família inteira para nos manter seguras, e não senti nada além de amor. Devíamos casar-nos em breve, disse eu sonolenta, antes que ela tenha idade suficiente para se opor aos pais a viver em pecado. Ele riu, pressionando um beijo na testa de Rosália, depois na minha. No próximo mês, já planeei tudo. Apenas diz sim. Eu já o fiz. E eu tinha dito sim a esta vida linda e aterrorizante. Sim a amar um homem que operava nas sombras. Sim a criar a nossa filha como uma princesa num império construído sobre sangue e devoção, porque João provara da forma mais fundamental que nos protegeria com tudo o que tinha. E isso valia mais do que qualquer vida convencional poderia oferecer. Amo-te, murmurou ele, o braço à minha volta, a nossa filha aninhada entre nós. Minha Ana, minha rainha, mãe do meu filho. Eu também te amo, sussurrei de volta. Meu João, meu rei, o meu para sempre. Rosália fez um pequeno ruído, o seu minúsculo punho a enrolar-se no dedo de João com força surpreendente. Éramos uma família, pouco convencional, complicada, construída sobre violência e circunstâncias impossíveis. Mas éramos nossos, e isso era tudo. E hoje? Não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Aquela força, aquela proteção. Outras vezes ainda me questiono se dei demais, se perdi uma parte de mim mesma no caminho.
Ainda há noites em que a adrenalina daquele mundo me assusta, a violência, o poder de João que, por vezes, sinto que me engole. Mas depois vejo a Rosália, e a forma como o João a olha, com um amor tão puro e feroz que parece capaz de queimar o mundo e reconstruí-lo só para ela. Será que foi a escolha certa? É complicado, como tudo com ele. Mas é a minha vida, é a nossa família. E de alguma forma, mesmo no caos, aqui é onde pertenço. E no fim, não é isso que importa. Ter um lugar onde sentir que se pertence.